Shalom, igreja, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês mais um texto das Escrituras, eu creio inspirado por Deus, a revelação inspirada por Deus, para a edificação da sua vida. Então se aposse aí dessa porção para a sua edificação em nome de Jesus, amém? O texto em questão diz respeito aqui no Evangelho de João, aonde João capítulo 13 e o verso 3, onde diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não a todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Irmãos, eu gostaria de compartilhar esse texto com você, muito específico e significativo. Por quê? Esse texto diz respeito do reino de Deus. Jesus ele está mostrando um exemplo, que ele assentado à mesa, uma tipologia de estar assentado com Deus, como uma família, na sua família, e ele deixa então o seu reino, deixa a sua glória, deixa ali seu esplendor, e ele desce a este mundo físico, se faz carne, nasce como um homem, como um ser humano, e na sua idade madura, no tempo oportuno de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, testificando a obra que tem sobre a vida dele. Ou seja, quando ele toma ali a bacia de água, se despe da sua vestimenta, toma uma toalha de linho e coloca sobre a sua cintura, falando da sua descida a esse mundo, onde ele abandonou a sua glória. Quando ele tira as suas roupas, a sua túnica, está falando a respeito de deixar um hábito, de deixar uma natureza. Ele deixou uma natureza, a sua glória, e ele veio a este mundo. E neste mundo ele tomou uma toalha de linho. Ele fala a respeito da justiça, de andar em justiça. O linho fala de justiça, em Apocalipse diz isso. O linho é a justiça dos santos. Então, vestido de linho, ele começa a lavar aos pés dos discípulos, falando a respeito da sua mensagem que lavava o ser humano, do seu pecado, da sua iniquidade. E como ele mesmo disse a Pedro, e Pedro ali o resistindo para não ser lavado, porque achava-se um absurdo aquilo, onde o Senhor estava lavando aos pés dos discípulos, era inconcebível na mente dele, e ele, não entendendo o significado, Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aqui fica essa chave, esse segredo que está revelado, mas porém é uma chave. Só tem parte com o Senhor aquele a quem ele lavar. Através do seu sangue ele redimir, e através da sua palavra ele lavar. Do seu sangue redimido fala a respeito de ser justificado e receber então o direito à salvação. E a lavagem da palavra fala a respeito daqueles que vão reinar com Cristo, ter parte com ele no seu reino.
E é aqui que nós entramos em uma situação um tanto constrangedora nos dias de hoje, principalmente dentro da igreja como assim conhecemos, porque os homens esquecidos do exemplo sumo de nosso Senhor, que está muito claro e exemplificado nas Escrituras, especificamente nesse texto, mas em muitos outros, aonde ele ensina que aquilo que é elevado diante dos homens, diante de Deus, é nada, mas aquilo que muitas vezes é desconsiderado, até o ponto de ser repugnante e indesejado diante dos homens, é o que te faz ser elevado diante de Deus e o te torna até mesmo um príncipe, um rei com o Senhor. Então ele deixa claro que maior é o que está servindo a mesa. E ele faz uma parábola em outro contexto aqui, vamos contextualizar e fazer uma drash, uma comparação. Ele pergunta, quem é maior, o que está à mesa ou quem serve à mesa? Logo respondem que quem é maior é quem está à mesa. E ele diz, eu, porém, dentre vós sou o que serve. Mas nós sabemos muito claramente que quem serve, a exemplo do Senhor, é o maior. Então, meu querido, eu gostaria de enfatizar aqui, não se deixe corromper pelas ambições egoístas dentro do ser humano, dentro de si mesmo, dentro da natureza humana, que busca sempre a aprovação, busca construir reputação para ter a atenção das pessoas. A sua e a minha influência não pode ser com um intuito, com a intenção de atrair os homens a nós. Nós precisamos entender que quando Cristo for exaltado, atrairá todos a si. Cristo precisa ser exaltado na minha e na tua vida, porque as pessoas terão os seus olhos abertos, os véus, as escamas retiradas dos seus olhos, quando elas virem Cristo em nós, quando elas observarem Cristo em nós, e não quando o nosso eu for o centro, o que é notório, o que é apreciável. Não, nós somos vasos de barro. E Cristo escolheu habitar em vasos de barro. Mas o que precisa ser visto pelos homens é Ele mesmo, e não o vaso em si. Mas o Cristo dentro do vaso do barro, a glória de Deus dentro do vaso de barro. Então fica este exemplo que Jesus ele fez. Se vista da justiça de Cristo e comece a lavar aos pés das pessoas, comece a lavá-las para que elas tenham direito ao reino dos céus, através da lavagem do sangue, da remissão do sangue, através da lavagem da palavra, elas alcançarão o Senhor e elas farão parte da família do Senhor. Este exemplo precisa ficar muito gravado dentro de nossos corações, a fim de que nós venhamos a nos despojar desta natureza que está contaminada com a natureza do inimigo, que busca sempre glória para si. Todos os feitos do ser humano, muitas vezes a motivação quando não estamos crucificados, a todos esses feitos, são com o intuito de glória para si. E não devemos buscar isso. Quando nós temos em mente sermos reconhecidos pelos homens, ou sermos notados, como Jesus Cristo diz, quando fizerdes tal coisa, quando derdes esmola, não tenha como intuito, não tenha em vista ser notado pelos homens, porque em verdade já recebestes a sua recompensa. Então fica claro ali Jesus corrigindo uma postura e uma motivação, e ele mostrando que uma natureza precisa ser erradicada de dentro do nosso ser, porque esta natureza ela está contaminada com os desejos de Satanás, com a motivação de Satanás, que é ser glorificado. Então, meu querido, busque servir, busque ser útil ao Senhor, busque ser sempre servo, porque maior é aquele que serve, e não o que é servido. Neste mundo, as coisas são muito enganosas, e o que é elevado diante dos homens nesse mundo é aqueles que têm muitos servos à sua disposição, que têm muitas posses, que têm muitas riquezas, e que de certa forma conquistaram uma influência, que eu não sei se é uma influência positiva, por causa do testemunho e do exemplo de vida, mas infelizmente
esse testemunho e essa influência e esse estilo de vida tem influenciado muito o povo de Deus, negligenciando exatamente o sumo exemplo de nosso Senhor. Ele é o exemplo, ele é o fundamento, ele é a pedra de cobertura, ele é a obra de Deus para nós e em nós. Então fique registrado isso hoje, neste dia. Está entendendo? Aqueles que reinarão com Cristo são aqueles que realmente sabem servir por amor e que buscam somente a glória de Deus. E isso não diz respeito a não honrar as pessoas. Há uma diferença muito grande entre honrar as pessoas, reconhecer e honrá-las, respeitá-las, de uma adoração. A glória, a adoração é somente ao Senhor. Não é a mim, não é a outrem, é somente ao Senhor. E quando eu e você percebemos a Cristo dentro das pessoas, falando através das pessoas, a glória tem que ser dada a Deus e não às pessoas. Um exemplo muito claro disso está quando Pedro e Tiago, se não me engano, sobem ao templo, e você sabe o texto, se encontram com um paralítico ali à porta formosa, e fitando, ele diz, levanta e anda. E aquele homem com os olhos fixos ouviu a voz e se levantou. E aí todos depositando, né, a credibilidade, como se Pedro e Tiago tivessem feito por si mesmos aquele prodígio. E ele disse, por que vocês estão pensando que foi eu quem fiz isso? Na verdade, é o Espírito de Deus quem fez isso. Dá glória a Ele. Parafraseando ali o texto. Ou seja, quando você precisa chamar a responsabilidade, mandem os homens olhar para você. Então você chama a responsabilidade e atrai as atenções dos homens. Quando Deus realiza o milagre através de você, então você aponte para aquele que é a fonte dos milagres, para aquele que é o doador da vida e que é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, soberania, pelos séculos dos séculos. Entenda isso, esse princípio vivenciado e escrito nas tábuas do seu coração, com certeza vão fazer uma enorme diferença nos dias em que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no canal @Gotas de Orvalho, ative as notificações e que você seja grandemente abençoado através das mensagens, das porções de palavra que ali estão, em o nome de Jesus. Amém?